de Deus diz que você é filho de Deus, que você foi comprado por um alto e bom preço. Aleluia! Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Me pedi, ele me encontrou, teu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me curiou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus, porque o teu amor infinito naquela cruz do Calvário nos trouxe essa filiação. Obrigado, Senhor. Aleluia. Escolhido, perdoado, igreja, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Igreja, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Se isso te alegra, celebre ao Senhor. Celebre, celebre. Você é filho, você é amado. Lembre-se sempre disso. Você é amado. Aleluia.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Espírito, pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, porque o Senhor nos fortalece. Muito obrigada, Santo Espírito. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Lindo, lindo Espírito Santo. Obrigada pela Tua presença no nosso meio. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória neste lugar, Senhor. Vem, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Espírito de Deus, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nós queremos provar da Tua presença a cada dia, a cada instante. Queremos beber em Ti, Espírito Santo. Vem nos encher, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Aleluia. Vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar quão real é Tua presença.
vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Doce Espírito Santo, Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher os nossos corações, Espírito Santo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. 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 A gente tem vivido dias bem difíceis, dias de incertezas, ninguém sabe de nada, ninguém consegue informar nada certo. Mas a nossa segurança está no Senhor, queridos. Creia nisso. A nossa segurança está no Senhor. A nossa vida está sobre a rocha. Vem as chuvas, vem os ventos, mas essa casa vai ficar firme. Amém, queridos? Fique firme. Fique firme. A palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Fique firme, avance, sempre para frente. Não fica se intimidando pelo que você ouve nas notícias, pela situação do nosso mundo, pela situação da sua casa. Declare a palavra do Senhor. Declare radicalmente a palavra do Senhor dentro da sua casa, na sua vida, nas suas circunstâncias. A palavra de Deus não falha. O Senhor é sempre fiel. E Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nós. Ele é fiel à sua palavra. E Ele vela para cumprir essa palavra. Amém, queridos? Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Agora é o único Senhor, o princípio e o fim. Não há outro como tu, poderoso e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro Deus igual a ti. Não há. Não há outro como tu, poderoso e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra
Alfa e ômega, o início e o fim. És tudo pra mim, és tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. És tudo pra mim, és tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. É tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tudo. Ele é tudo. Não há outro. Ele está sentado no trono, sempre reinando. Aleluia. Aleluia. Celebre o Senhor. Ele é o alfa, ele é o começo e o fim de todas as coisas da sua vida, da minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo consumado naquela cruz do Calvário. Tudo que nós precisamos para viver essa vida aqui na eternidade, o Senhor já fez lá naquela cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Não haverá um outro amor assim por mim e por você. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado.
seja sempre exaltada a igreja. Glória morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o teu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia! Se isso fez efeito na sua vida, celebre o Senhor com toda a força das suas mãos, da sua alma, do seu coração. Rompemos aqui, Senhor, com toda a religiosidade. Rompemos aqui, Senhor, com toda a frieza, com o teu Espírito está aqui no nosso meio. Preciso de um retorno. Aleluia! Louvamos o teu nome, Senhor. A cruz me libertou. 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 Você é livre, meu irmão, amém? Você é livre. O Senhor te libertou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Muito bem. Eu gostaria de dar um aviso, e você vai abrindo a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 11. E nesse texto que nós vamos ler, vamos separar uma oferta, uma contribuição para entregarmos ao Senhor e a gente possa então celebrar o Senhor com alegria, doando, dando aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito bem, um aviso: nós vamos ter no próximo domingo um culto mais especial do aniversário da nossa comunidade. Vamos ter um bolo, então todos estão convidados. Você pode convidar também outras pessoas. Muito bem, o texto diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 11. Paulo está falando da igreja de Corinto a respeito das ofertas, das doações que eles estão fazendo para a igreja de Jerusalém. Lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Paulo equipara o dinheiro, as ofertas, como sementes, e ele traz um princípio da semeadura. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Quem semeia com escassez, colhe também escassez. Eu estou lendo o texto, tá? Cada um dê, contribua, oferte o que determinou no seu coração, segundo o seu coração. Não há um mandamento para isso, não há uma lei para isso. Segundo o que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Nós podíamos ficar aqui falando um monte e horas falando das necessidades que a nossa comunidade tem passado ao longo desse período, desse ano. Nós podíamos falar um monte de coisas que nós gostaríamos de fazer, mas nós não ofertamos, não doamos segundo a necessidade. Nós ofertamos, nós doamos não por obrigação, não para receber algo em troca, não para barganhar com Deus ou uma mensalidade que eu tenho que pagar. Não. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Algo que realmente atinge o coração do Senhor é a oferta, é a doação que nós fazemos com alegria, com espontaneidade,
E lembre-se, nós já compartilhamos aqui, essa palavra no original, alegria, essa palavra é uma atitude voluntária e rápida, no sentido de dizer, eu estou aqui pronto para semear. E Deus, que é poderoso para fazer com que seja acrescentada toda a graça. A graça é o que nos habilita a dar. Se você recebeu a graça do Senhor, você está habilitado para dar, porque essa graça te dá condições para doar. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, seja num tempo como esse, difícil e complicado, ou seja no momento que você tenha bastante. A Bíblia diz que eu e você teremos todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, e vocês transbordem em toda a boa obra. Algo que nós temos que fazer na nossa vida cristã é transbordar em toda a boa obra. Como diz, distribuiu, deu os seus bens àquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É Deus quem dá, é Deus quem dá a semente, é Deus que nos dá a oportunidade de semearmos. De Deus é a semente, mas o semear é meu e seu. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. De todas as formas. Quais são as formas? Todas as formas. O que eu serei? Rico em todas as formas. O que Paulo está dizendo aqui é que o Senhor, segundo a sua graça, nos dá condições de doar generosamente. E essa atitude de coração demonstra que quem é o Senhor da nossa vida é Ele, não é o dinheiro, não é mamon. Quando fazemos, nós temos a certeza de que o Senhor nos multiplicará isso de várias formas, para que possam ser generosos. E em qualquer ocasião, em qualquer momento, a gente não deve ser generoso apenas no momento que eu tenho bastante. Eu tenho bastante, eu vou ser generoso. Não, a generosidade independe de quanto eu tenho no meu bolso. Jesus deu uma palavra tremenda quando ele viu uma mulher dando 2 moedinhas de 5 centavos, que é a menor moeda do nosso real. E era a menor moeda que existia naquela época. Ela deu 2 moedinhas. E Jesus falou, ela deu mais do que todos, porque ela deu o que ela tinha e não sobrava. Muito bem. Por intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, a nossa oferta é uma expressão de adoração e louvor ao Senhor. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus falar ao seu coração. Nós vamos orar agora e que você possa ouvir a voz de Deus para trazer a sua oferta, a sua doação. Você que está assistindo pela internet, você pode fazer pela conta que está aqui embaixo, fazer uma transferência, ou aqui, se você está aqui, tem uma maquininha, se você preferir usar o dinheiro de plástico, né, como nós chamamos o cartão, você pode fazer também ali. Muito bem, Ele dá a semente para nós semearmos e colhermos, e nós semeamos conforme Deus fala ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de ofertar, de doar ao Senhor, de contribuir alegremente, festivamente. Louvado seja o Senhor por isso, glorificado seja o Teu nome por isso, e que isso redunde, Senhor, em ações de graça, em louvor ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Nós podemos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque o Senhor se alegra quem dá com alegria. Glória a Deus. Vamos cantar e louvar ao Senhor, trazer nossos dias. Quem Deus libertar, vive em sincero.
Celebre ao Senhor. Celebre. Amém. Nosso coração se alegra também pela presença da Jéssica, missionária da Jocum. Vem aqui, Jéssica. Você vai compartilhar para a gente aquilo que Deus tem falado no seu coração. Muito nos alegra o coração de ver a Jéssica envolvida na obra missionária já há um bom tempo. E ela tem experiências para compartilhar com a gente. E vai ser bênção nós ouvirmos e aquecermos o nosso coração para com respeito a missões, né? Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Vou tirar a máscara para vocês me entenderem melhor. Melhor, né? Assim. Graça e paz. Gente, é muito bom estar de volta. É muito bom estar em casa. Vou tentar não chorar. Vou tentar chorar o menos tempo possível. Mas é muito bom ver rostos conhecidos, rostos não tão conhecidos assim, mas para a glória do Senhor estamos aqui. Amém? Eu vou orar por esse tempo. Jesus, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para compartilhar do teu coração, Pai. Que o Senhor venha nos revelar facetas do teu caráter nessa noite, coisas a respeito do Senhor que nós não conhecemos. Renova a nossa fé, renova o nosso coração. Ó Deus, que eu venha ser usada pelo Senhor, que não saia nada da minha boca, que não seja para glorificar o teu nome, Jesus. Esvazia de mim e me enche do Senhor, Senhor, para que eu possa edificar os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O Zé me convidou, o pastor também me convidou para falar com vocês essa noite. Eu ia pedir para, não sei se atrapalha na gravação, mas se pudesse ligar a luz, fica melhor para mim. Eu consigo enxergar todo mundo. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, para quem não me conhece, talvez alguns aqui não me conheçam, eu sou a Jéssica, o pastor falou já. Eu sou membro dessa igreja há 29 anos, sou desde bebezinho, talvez o primeiro bebê dessa igreja. Então, essa igreja está fazendo 29 anos, eu também tenho 29 anos. E, enfim, cresci nessa comunidade, cresci sendo edificada, cresci sendo abençoada por tudo que o Senhor fez durante esses 29 anos nessa casa. Eu fico muito feliz em estar aqui, justo nesse mês em que a gente comemora o aniversário da igreja. E eu estou um pouco nervosa, estou um pouco apreensiva por isso, porque tem muita coisa para compartilhar, mas eu espero que dê tempo de falar tudo. Bom, em 2013... eu ouvi meu chamado missionário, talvez quem esteve aqui no ano passado, quando eu compartilhei um pouquinho, mas enfim, eu vou tentar resumir para vocês. Em 2013, Deus me chamou, durante uma conferência missionária que nós tivemos, com muita clareza, e me convidou para fazer parte desse grande chamado que é viver missões. Eu tinha mais ou menos 23 anos, mas eu achei que não era aquilo, eu achei que não tinha ouvido muito bem a vontade de Deus, eu achei que isso era coisa da minha cabeça, era a emoção do momento. Mas eu continuei servindo na igreja, servindo nos ministérios da igreja, servindo ao Criança de Valor todos os domingos, enfim, fazendo o que eu entendia que eu deveria fazer. E participando de alguns envios missionários de férias, enfim. Mas eu continuei seguindo a minha vida, seguindo a minha profissão. Eu sou administradora de formação, estava num bom emprego, trabalhando bem, recém-formada. E achava que era isso que eu tinha para mim, achava que esse era o tempo que ele tinha para a minha vida. Mas se passaram alguns anos, exatamente 6 anos, o ano passado, o Senhor me convidou para viver integralmente em missões. E eu aceitei esse convite do Senhor, né? Para mim é um privilégio viver integralmente para o Senhor. Mas, Jéssica, eu aqui na minha cidade, eu não vivo integralmente para o Senhor? Muito pelo contrário, aqui a gente também vive e propaga o Evangelho, né? Onde Deus nos colocou como cristãos, a quem Ele nos chamou para fazer, naquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas, para mim, Ele me fez um convite especial e eu aceitei esse convite. E tem uma coisa que eu tenho aprendido sobre Jesus, é que obediência à palavra inteira, que não é integral, não é obediência. Meia obediência não é obediência. Então, se Deus me deu uma ordem, eu devo cumpri-la por completo, porque se eu não obedecer, enfim, eu não estou obedecendo. Se é só metade, não é obediência.
E, enfim, o ano passado eu fui, como o pastor Cleverson falou, para Jocum. Jocum é uma base missionária, uma instituição missionária, jovens com uma missão. Lá em Curitiba, eu estou na base de Curitiba, mas ela está presente em mais de 150 países. E eu fui para lá com esse desafio de conhecer mais a Deus, de conhecer, ter um processo mais de intimidade com Jesus, para conhecê-lo mais e fazê-lo conhecido entre os povos, entre as nações. E esse é o chamado que o Senhor me deu. E ano passado eu fui para lá, fiz uma escola de 5 meses, fui para a África fazer meu período prático, fiquei 2 meses na África, no Malawi, um dos países mais pobres do mundo. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência em que o Senhor esteve presente em todos os momentos. Eu pude compartilhar com vocês um pouquinho disso no início do ano. E aí eu voltei para o Brasil no ano passado ainda, no final do ano, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu entendia que eu deveria continuar em missões, eu deveria continuar integralmente vivendo nisso, mas não sabia como, não sabia para onde, não sabia por quanto tempo. E, enfim, nesse ano, 2020 começou, né, um ano cheio de planos. O Senhor tinha compartilhado algumas coisas comigo, talvez uma possibilidade de morar fora do Brasil, para aperfeiçoar o inglês. O inglês é muito importante na vida missionária, então eu entendi que eu deveria morar fora, enfim. Até que chegou a pandemia, né? E como eu imagino que para todos nós foi uma luta, né? Foi uma... não sei nem buscar a palavra, eu acho que foi uma surpresa, né? Em março eu estava com tudo preparado para ir para os Estados Unidos, com a minha mala praticamente pronta, passaporte e tudo certo, e aí tudo fechou, acabou, e o desespero veio. E eu acho que é um desespero compartilhado, né? Talvez vocês também tenham passado por isso, de não saber o que vai acontecer, de não saber para onde a gente vai, o que eu planejei não vai dar certo, o que eu pensei não vai dar certo, e meus negócios, e minha faculdade, eu ia terminar a faculdade esse ano, e Jesus, o que eu vou fazer? Enfim, tantas dúvidas. Comigo não foi diferente. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Ele é soberano, e Ele não perdeu o controle de nada. Apesar de parecer que Ele perdeu o controle, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo Deus na minha vida. E eu fiz uma oração, eu até anotei a oração que eu fiz, que talvez alguns de vocês tenham feito também. Que eu compartilhei meu coração com Jesus. Eu falei, Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Você me convidou para ser missionário, eu estou aqui no campo. E eu não sei o que vai acontecer, né? Algumas pessoas que me ajudavam financeiramente não podiam me ajudar mais. Claro, né? Algumas pessoas perderam seus empregos e, enfim, tanta coisa aconteceu. Mas eu fui sincera com Jesus e falei, olha, eu estou aqui. A minha obediência é a mesma, o meu sim é o mesmo. E eu estou aqui para o que o Senhor quiser fazer. Eis-me aqui, né? E essa oração, eu me lembro dela, e é legal que esse é meu caderno de meditação, e eu lembrei dela e li ela um pouco antes de vir para cá, e foi muito bom lembrar dela, porque realmente Jesus fez o que Ele promete, né? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo isso. E em julho desse ano, mesmo no meio da pandemia, o Senhor nos convidou a base da Jocum, em que eu sirvo, para a gente fazer mais uma escola de missões, a mesma que eu fiz, com um grupo novo de jovens vindo, obedecendo ao Senhor. O Senhor deu ao Loren, que é o líder da Jocum Mundial, uma visão a ele e outros homens de Deus, uma visão que 2020 seria o ano do grande envio missionário, o ano do grande envio missionário. E para a gente parece loucura, né? Um grande envio missionário no meio de uma pandemia, é só Jesus para fazer isso mesmo. Mas a gente entendeu que era isso que a gente tinha que fazer mais uma escola no meio da pandemia, e Deus nos ia guardar, Deus deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir, e a gente vai seguir essa palavra. E muito bem, recebemos nessa escola 30 jovens do Brasil inteiro, no meio da pandemia, tomando todos os cuidados, máscara, álcool, desinfetando tudo, mas na aulas online também, enfim, a gente tentou ser o mais prudente possível nesse sentido. E aí a gente obedeceu a Jesus e fizemos esse período teórico, mas até então a gente não sabia se a gente teria o prático. O período prático é muito importante dentro da escola de missões, porque é onde a gente vai para o campo, a gente tem contato com as pessoas que não conhecem Jesus, enfim.
E a gente não sabia até então, a gente estava orando, tentando compreender o que Deus tinha para esse tempo. E Deus compartilhou no nosso coração mais uma vez que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi o que Ele fez, Ele nos deu cinco rotas de prático para o Brasil e para fora do Brasil. Nós fomos para o Nordeste, Rio de Janeiro, Curitiba, Almirante Tamandaré e para a Turquia, e para o Acre e Amazonas, que é para onde eu fui. E é para onde eu quero contar. O João está passando umas fotos ali do tempo que a gente esteve lá. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de total obediência ao Senhor. Nós fomos em 12, eu liderei a equipe. Fomos 12 jovens doidos por Jesus, fazer o que Deus nos chamou para fazer, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi isso que a gente fez, no meio da pandemia, com todos os cuidados possíveis, e os que não eram possíveis também a gente fez. Fomos os 12, voltamos sãos e salvos. Ninguém, graças a Deus, ficou doente, ninguém dos 12. Foi um risco muito grande que a gente correu, mas ninguém ficou doente, ninguém ficou mal. Enfim, o Senhor esteve conosco todo o tempo. E isso alegra meu coração, sabe? Deus me deu uma palavra antes de ir para o prático. Nós buscamos sempre uma palavra de Deus para que a gente tenha confirmação no coração, para que a gente não faça as coisas na loucura, e enfim, a gente sempre obedece à palavra de Deus. E a palavra que o Senhor me deu foi que a ovelha ouve a voz do seu pastor, reconhece e o segue. E foi isso que a gente fez, a gente ouviu a voz do nosso pastor e seguiu. Jéssica, mas é loucura, Jéssica, vocês estavam levando jovens, o mais novo tinha 18, o mais velho tinha 24, né? Só gente nova, né? Com pai e mãe em casa, aflito, mas o Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E Ele entendeu que aquele povo do Acre e do Amazonas precisava saber e conhecer do amor de Jesus, e foi isso que a gente foi fazer. A gente compartilhou, a gente teve tempo de servir algumas comunidades ribeirinhas. Nós tivemos um tempo para servir uma comunidade indígena. Nós vimos muitas pessoas serem curadas. Nós vimos pessoas sendo libertas. Nós pudemos ver o Senhor sendo o Senhor do norte do Brasil. E isso alegra muito meu coração. Mas não porque eu fui, não porque eu... Não é nada sobre mim, não é nada sobre o que eu tenho, mas é sobre o que o Senhor pode fazer. E é isso que eu gostaria de encorajar a igreja nessa noite, sabe? Esse é um ano que... Eu poderia aqui ficar muito tempo falando para vocês, mostrando foto, mas eu gostaria, assim, o Senhor me levou a falar um pouco mais dessa experiência de confiar no Senhor, sabe? Foi um ano atípico. E quando eu olho para 2020, eu tenho brincado que parece que a gente viveu 5 anos em um ano, sabe? Tanta coisa aconteceu. Mas o Senhor esteve conosco. Ele esteve conosco e esteve comigo lá no Acre, no Amazonas, esteve com a gente aqui nessa comunidade. Ele não nos deixou. Então, eu queria encorajar vocês a lembrar disso, sabe? A lembrar que o Senhor continua sendo Deus, continua soberano. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle da minha vida. E no ano em que eu perdi o controle da minha vida, Ele continuou no controle de todas as coisas. No ano que a gente perdeu o controle da nossa vida, Ele continuou no controle de todas as coisas. Com emprego, sem emprego, com faculdade, sem faculdade, com saúde ou sem, talvez, né? Não sei, alguns de nós. Mas o Senhor continua sendo Deus. E eu queria compartilhar com vocês, se vocês puderem abrir a palavra do Senhor em Marcos 4:38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o corona, que até a malária, que até o ebola? Quem é esse?
Esse é o Senhor. Esse é o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da glória. Esse é aquele que viveu, que sofreu, que levou sobre si todas as nossas dores. Esse é aquele que morreu e ressuscitou. E é sobre ele que a gente tem que viver. Não é sobre nós, não é sobre a minha vida, não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Não é se eu vou daqui para a Ásia, se eu vou continuar aqui, se eu vou voltar para a igreja. Não é sobre o que você está fazendo no seu trabalho, se a sua empresa abriu ou não, se os seus filhos voltaram para a escola ou não. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa história. É sobre a história do nosso Salvador. E é sobre isso que o Senhor me lembrou nesse ano. Que nada vale, que nada tem importância para nós, senão pelo Senhor e para o Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. E se a nossa vida, se a sua vida não tem feito sentido nesse tempo, eu quero te convidar a lembrar disso, sabe? Te convidar a lembrar que o Senhor é soberano em todas as coisas. Ele estava dormindo no barco, no meio de uma tempestade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo de uma tempestade no meio do mar, mas é assustador. É assustador. Eu morro de medo, não tenho nem vontade de pensar. Eu andei de barco lá no meio do Amazonas e não foi no meio de uma tempestade não é uma boa experiência. Mas o Senhor estava dormindo, Jesus estava dormindo, porque Ele conhece e sabe de todas as coisas. Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe dos nossos temores, Ele sabe das nossas preocupações. E Ele nos convida a confiar no seu amor. Ele tem um amor por nós que é leal, que é fiel, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o Senhor continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. Então eu queria convidar a gente a lembrar disso nessa noite, sabe? Esse é um ano que o Senhor provou o nosso coração. A palavra de Deus em Tiago 1, se eu não me engano, ele fala, né? Que a provação nos leva a aperfeiçoar a fé. E é isso que o Senhor nos convidou a fazer esse ano, a aperfeiçoar a nossa fé, a provar o nosso coração, a nos tornar mais fortes e maduros no Senhor. Sabe, se a nossa vida não tem esse propósito, ela é uma vida sem sentido. É uma vida sem sentido. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e lembrar vocês que o amor do Senhor, Ele não nos desampara. Eu sei que esse amor, essa bondade e essa misericórdia, ela não acontece só comigo. Eu disse sim, eu realmente larguei tudo, pedi as contas do meu emprego, deixei a vida que eu tinha. Glória a Deus por isso, esse era o propósito que Deus tinha para a minha vida. Deus queria que eu fosse até esses lugares, que eu visse esse rio, que eu conhecesse aquelas pessoas, essa história que Jesus escreveu para mim. E glória a Deus por isso, ainda bem que eu fui. Mas se eu não fosse, Ele usaria outra pessoa, porque Ele não precisa de mim. Ele não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que eu tenho. É sobre Jesus. E quando eu olho essas fotos, olho essas imagens, eu glorifico a Jesus. Ele me usou, apesar de mim. Apesar de mim. Mas a verdade é que Ele também tem uma história e um propósito para cada um de nós aqui. E eu gostaria de lembrar vocês nessa noite disso, sabe? Eu não sei como está seu coração, eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei quais são as suas aflições. Talvez eu esteja falando coisas aqui que você nem esteja entendendo, mas eu sei que o Senhor tem algo muito especial para plantar no nosso coração. E nos lembrar disso, que Ele dorme na polpa do barco enquanto a tempestade está acontecendo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a gente tem a opção de ficar desesperado, de ser questionado por Jesus, onde está a nossa fé, por que a gente está tão medroso, por que a gente não tem fé, ou a gente pode descansar e dormir junto com Jesus no barco. É uma opção, é uma escolha, Ele nos dá essa escolha, Ele nos dá o direito de escolher. E depois desse ano em que eu perdi o controle da minha vida, e talvez você também tenha perdido o controle da sua vida, eu quero fazer uma sugestão para você, que você escolha dormir no barco com Jesus. Porque mais do que nunca a gente sabe que a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle do amanhã,
não tem controle do hoje. A gente não sabe se vai acordar com Covid amanhã ou não. Eu não sei se eu vou chegar até o fim desse ano. Mas eu tenho uma certeza no meu coração de que o Senhor continua sendo Deus. E Ele nos criou. Ele fez uma história, Ele compartilhou uma história. A palavra diz que Ele tem planos, Ele tem sonhos sobre as nossas vidas. Ele tem sonhos a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que deseja o coração do Senhor, não o nosso. Então eu quero mesmo te convidar, te encorajar. Eu tenho muitas coisas para compartilhar desse tempo. Eu escrevi 4 páginas e nem falei nem metade do que eu tinha planejado. Mas eu sei que o Senhor gostaria que eu falasse isso nessa noite. O Senhor fez muitas coisas nesse tempo. Se você quiser saber mais sobre as coisas que aconteceram lá no Acre, no Amazonas, ou no tempo de missões, eu estou aberta para conversar, aberta para contar um pouquinho mais. Eu só vou contar rapidamente uma das coisas que aconteceu. Esse vídeo que está passando está um pouco escuro, mas é dos cultos que nós fizemos. Nós fizemos culto nas casas, nós tivemos a oportunidade de fazer batismo de algumas pessoas da comunidade indígena que a gente visitou. Nós tivemos um tempo também com a igreja local no Acre e no Amazonas, de treinamento também. Passamos aí por várias vielas, vários becos aí no meio do mato. Foi um tempo muito bom, mas foi um tempo também de reconhecer o Senhor naquele lugar. Isso é uma coisa que Deus, em missões, Deus tem falado muito comigo, sabe? Primeiro que Ele não precisa de mim, Ele é Deus, mas ainda assim Ele me chama. E o segundo é que Ele está em todos os lugares. Ele já estava lá no Acre, Ele já estava lá no Amazonas. E um casal de indígenas que nós visitamos, isso tocou muito meu coração, me marcou, assim. Eles nos falaram que ainda bem que a gente tinha vindo de tão longe para compartilhar com Jesus sobre tudo isso com eles, e agora as pessoas poderiam saber que eles existem. E Jesus sabia que eles existiam. No meio daquele mato, nós tivemos que andar 2 horas de barco, mais 2 horas a pé para chegar lá, e Jesus sabia que eles estavam lá. Por isso que Ele nos levou até lá. E Jesus amou aquele povo, e Jesus nos amou também, nos permitiu viver esse tempo lá com eles. Então, eu digo que a viagem valeu só por saber que o Senhor foi reconhecido em nós lá naquele lugar. Então, mas tudo isso aconteceu porque a gente confiou na palavra do Senhor, confiou que Ele é fiel, que Ele cumpre e que a palavra dele não volta vazia. E eu louvo ao Senhor por essa igreja, eu louvo ao Senhor por cada um de vocês que tem orado por mim, que tem ofertado, que tem cuidado de minha oração. Talvez alguns nem me conheçam, estão só me conhecendo agora, mas de alguma forma estão sendo usados por Deus para me abençoar. Eu louvo essa casa que ainda continua cuidando de mim, da minha família. E glorifico ao Senhor por vocês ainda permanecerem, sabe? A gente poderia não estar aqui, a gente poderia estar em casa confortavelmente, fugindo, esperando nada acontecer, mas vocês ainda estão aqui. Permaneçam, perseverem, continuem confiando no caráter de Deus. Ele é fiel, Ele é um Deus bom e Ele não nos desampara. Amém? Quero orar antes de terminar. Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque a gente precisava lembrar de quem o Senhor é. Obrigada porque o Senhor nos lembra, Jesus, que você continua dormindo enquanto a tempestade está acontecendo. Não porque o Senhor não liga, não porque o Senhor não se importa, não porque você não sabe, Jesus, mas porque você é soberano. Você é o Deus de todas as coisas, você é aquele que controla o mar, você é aquele que controla a eternidade. Você é e está em todos os lugares. Você é no meio do nosso caos. Você é no meio da nossa depressão, você é no meio da nossa doença, você é no meio da instabilidade financeira, você continua sendo Deus. O seu caráter não muda, a tua fidelidade, a tua benignidade duram para sempre, Jesus. Nos lembra disso todos os dias, Pai, nos lembra disso todos os dias. Ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida, Senhor, e que a gente reconheça que o Senhor é Deus.
que todas as coisas são para o Senhor. Todas as coisas foram feitas e criadas pelo poder da Tua palavra, e todas as coisas são para o Senhor, para a glória do Seu nome, Pai. Ó Deus, que a gente venha confiar no Senhor, e que o Senhor está escrevendo a nossa história, Senhor. Que a gente pode confiar e descansar em Ti. Ó Deus, nos leva para esse lugar, ó Deus, de descanso, Senhor, nos Seus braços, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento, não a paz como o mundo dá, mas a paz que o Senhor tem para nós, Pai. Traz a cada um de nós o entendimento, ó Deus, daquilo que é a Sua vontade para esse tempo. Nos faz reconhecer o Senhor, nos faz ver. Ó Deus, se algum de nós aqui não consegue Te enxergar no meio desse caos, ó Deus, que o Senhor venha se mostrar. Venha dizer, Pai. Venha dizer onde o Senhor está no meio desse caos. Nos lembra disso. E muito obrigada, Senhor, pela Sua fidelidade, muito obrigada pelo Seu amor, pela Sua bondade. Obrigada, Senhor, por quem o Senhor é. Obrigada porque o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos usa apesar de nós. Nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos ao Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor, muito obrigado pela vida da Jéssica, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos nessa hora, é uma alegria, é um privilégio, Senhor, ver a Jéssica Te servindo. Obrigado porque ela Te servia aqui, Pai, enquanto estava em Foz, enquanto estava aqui na comunidade, e ela continua com o coração, Deus, disposto a andar na Tua presença, a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Obrigado porque o Senhor tem, Deus, mostrado para a Jéssica que a obediência precisa ser total, ó Deus, não pode ser parcial. Obrigado porque essa obediência total, ó Deus, tem trazido crescimento espiritual para a vida dela, experiências no campo. Ó Deus, ela tem conhecido mais do Teu caráter, pessoas têm sido tocadas, têm sido, ó Deus, abençoadas pela palavra, pelo testemunho, ó Deus, pelo carinho, pelo abraço, ó Deus, da Jéssica e de todos que se dispõem, Deus, a andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Pai, muito obrigado, o Senhor é realmente um Deus maravilhoso, nós Te adoramos nessa noite, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, nesse lugar. Tu és a razão, Senhor, da vida, Tu és a razão do louvor, ó Deus, Tu és a razão de missões, Pai. Ó Deus, a terra subsiste porque o Senhor é Senhor, porque o Senhor é dono, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, por levantar jovens, adolescentes, pessoas de mais idade. Obrigado, Deus, por mover, Deus, as pessoas que fazem parte do Teu corpo pelas nações, ó Deus, pelos estados, pelas cidades, pelos cantos dessa terra, Senhor. O Senhor move, Pai, o Teu Espírito, e o Teu Espírito move a igreja, e a igreja, Senhor, abençoa vidas. Pai, eu Te louvo por isso. Obrigado porque a Jéssica faz parte desse mover do Senhor, ó Deus, na sua geração. Nós Te louvamos, pedimos que o Senhor continue abençoando a sua vida, guardando, sendo o provedor, o protetor para a vida da minha irmã. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Jéssica. Você está suada, hein? Que bênção. Irmãos, eu preciso de um, como é que chama? De um celular, de um relógio, ou pelo menos de alguém me fale assim, falta 5 minutos para 8h30, porque eu não quero me estender. Obrigado, meu amor, então tá bom. Jéssica, obrigado pela tua palavra, não é tua, é a palavra que Deus colocou nos teus lábios, né, para compartilhar com a gente, e é sempre bom te ouvir, todas as vezes que você vier a Foz, por favor, venha compartilhar com a gente. Irmãos, que horas são? 8h15? Obrigado, 8h15. Então, 8h15. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Algumas semanas atrás eu compartilhei sobre esse capítulo, mas falando sobre a graça da submissão. Hoje eu não quero falar nada que tenha a ver com aquele assunto da graça da submissão. Não vou falar do relacionamento do homem com a mulher, mas nós vamos falar sobre tempo de despertar. Eu vou como a Jéssica, eu tinha aqui umas 4 páginas, Jéssica, para compartilhar, mas eu vou reduzir também. Efésios capítulo 5, versículo 14 e versículo 16. Porque o que é claramente revelado se torna luz.
E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Vou repetir, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: desperta, ó tu que dormes, ou você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Versículo 16: os dias em que vivemos, a Edileuza, enquanto estava ministrando louvor, falou, né? São tensos, são incertos. Paulo diz aqui: os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Gente, é tempo de acordar. É tempo de salvação. Para as pessoas que estão fora da igreja e para as pessoas que estão dentro da igreja. É tempo de acordar, de se levantar. Nós não podemos nos intimidar diante do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos vendo. Isso não significa, irmãos, fazer loucura, ser imprudente. Mas Deus conta com a gente. Deus conta com a igreja. Assim como Deus conta com os médicos, com os enfermeiros, com os policiais, com os bombeiros, com aqueles profissionais que não podem parar de trabalhar, Deus conta com a igreja, com seus filhos. Deus não quer que a gente se acomode. Embora já naquela época do apóstolo Paulo ele dizia que os dias eram maus, ele não parou. Ele tocou a vida dele adiante, ele enfrentou o que teve que enfrentar, mas a obra de Deus, a vontade de Deus, a obediência daquele homem de Deus não cessou. É tempo de acordar. É verdade, os dias são difíceis, os dias são incertos. A gente às vezes pode passar por uma sensação de insegurança, pode passar por medo, pegando o gancho da palavra da Jéssica. Você está no meio de uma tempestade real, se assusta. Mas o mais importante é que nesse tempo, onde os dias ainda são maus, Jesus está com a gente. Jesus está do nosso lado. Então assim, eu preciso resumir, eram várias coisas para compartilhar, mas a gente precisa compartilhar também o que Deus quer que a gente compartilhe. Então assim, por que a gente ainda está vivendo nos dias maus? A gente sabe, não é só por causa do diabo, é porque tem muita gente desconectada de Deus, tem muita gente menosprezando o Senhor, tem muita gente na sociedade sem noção alguma do caráter desse Deus maravilhoso, que não sabe que Deus tem um propósito para a vida delas, que desconhece o destino que Deus tem para a vida delas. É gente que está vivendo como, infelizmente, desculpa eu usar esse termo, mas assim, vive como vive uma planta, sabe, assim, sem autoconsciência, sem relacionamento com o Criador, com o Pai. E quem vive assim, acaba vivendo de forma egoísta, vive como se não existisse vida após aqui. Vive só o hoje, o agora. É aquele tipo de pessoa que fala assim: eu vou fazer o que der na minha cabeça, porque olha aí, a morte está aí batendo na casa de um, batendo na casa de outro, de repente eu vou morrer, e aí a pessoa quer viver de qualquer jeito. Os dias são maus porque tem muita gente que vive com essa cabeça, com essa mentalidade. E aí ela não se importa de explorar o próximo, de explorar o outro. Os dias são ruins porque tem muita imoralidade. Se você for ler o capítulo inteiro de Efésios, ali o capítulo 5, você vai ver coisas assim que ficam muito notórias em relação a isso. É dia de muito engano. É dia em que a gente vive e vê tanta mentira. Eu gosto de pegar, às vezes, a música do louvor, a palavra da Jéssica, uma coisa que a Edileuza soltou, é isso mesmo, a gente não sabe em quem acredita.
O falso, o enganoso, o distorcido está aí se espalhando o mundo afora. Isso gera insegurança, terror, medo nas pessoas. Mas Paulo, aqui, antes dele falar sobre a busca do Espírito Santo, de se encher do Espírito Santo, ele fala: gente, vamos acordar. Tem tempestade? Tem. Tem maldade no mundo? Tem. Tem doença no mundo? Tem. Tem problema no mundo? Tem. Tem e sobra. Mas é tempo de acordar, porque Deus está com a gente. E se Deus está com a gente pode enfrentar qualquer tempestade. O que a gente não pode é cair no sono espiritual. Uma coisa é o sono de quem está, usando aquele texto que a Jéssica, né, falou ali de Marcos, assim, de quem está na paz, seguro na viagem de que vai chegar onde Deus mandou ir. Confiante na soberania, no controle e no poder de Deus, como Jesus estava. Mas aqui Paulo está falando: acorda. Não cai no sono espiritual, não cai na mornidão espiritual, não cai no esfriamento. É tempo da igreja e é tempo do mundo acordar. E nesse tempo, gente, que é um tempo que a gente chama dos dias maus, e que já faz muito tempo que ele está aí, a gente tem uma grande oportunidade de glorificar o Senhor, uma grande oportunidade de ver o poder de Deus se manifestar, uma grande oportunidade de ser usado por Deus, uma grande oportunidade de aprender lições que só se aprendem em tempos de crise e em tempos difíceis. E uma delas é que Deus é bom, apesar dos dias maus. Você não precisa falar muito alto, mas fala para a pessoa que está do seu lado. Aliás, se ela convive com você, não tem nenhum problema, fala para ela assim: Deus é bom, apesar de às vezes nós vivermos em dias maus. Deus é bom, gente, sempre, todo dia, independente de qualquer situação. Você está com Efésios capítulo 5 aberto? Abra lá, Efésios capítulo 5, eu quero só ler alguns textos, eu não vou comentar nada, eu vou ler porque ele por si só vai falar, e eu não vou precisar dizer para você coisas que Deus colocou no meu coração. Mas veja lá, Deus é bom apesar dos dias maus, Ele é bom o tempo todo. E Paulo nos relembra algumas coisas muito importantes, versículo 1 do capítulo 5, vocês são filhos queridos de Deus. Nos dias ruins e difíceis, nós continuamos sendo filhos amados, queridos de Deus. No versículo 3, Paulo diz assim: vocês são parte do povo de Deus. O início do versículo. Vocês fazem parte da igreja, do corpo, do povo de Deus. No versículo 8, Paulo fala assim: vocês pertencem ao Senhor. O Senhor é o dono da vida de vocês. Aliás, vocês pertencem ao Senhor e vocês pertencem, sabe o quê? À luz. Dias maus são dias onde existem muitas trevas, mas nós não temos problema com as trevas. As trevas têm problemas com a gente. Nós somos luz, nós somos filhos da luz, filhos da obediência, não da desobediência. Nós pertencemos a Cristo. Paulo está relembrando a gente. E se ele está dizendo que nós somos tudo isso, é porque nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, consequentemente, nós temos que agir de maneira diferente. Então, estão controlando meu tempo? Então, o que Deus requer de mim e de você nesses tempos difíceis? Nesses tempos de trevas, de medo, de incertezas, que a gente esteja acordado, que a gente esteja atento, que a gente entenda a nossa identidade e viva de acordo com ela. Deus espera que, ao sabermos que nós somos filhos queridos, nós sejamos também dominados pelo amor. Deus espera que o nosso procedimento nesse mundo de engano, de distorções, de imoralidade, de um monte de gente que não está nem aí para Deus, Deus espera que a gente proceda de maneira diferente, de maneira santa.
Olha o que diz no versículo 3 e 4, vocês fazem parte do povo de Deus, a gente só tinha lido até aqui. Portanto, qualquer tipo de imoralidade, seja sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas, sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Tempos difíceis, dias maus, são dias onde os santos podem brilhar. Onde nós podemos agradecer a Deus pela fidelidade dEle, pelo poder dEle, pelo milagre dEle, pela provisão dEle. Irmãos, quem aqui ficou sem comer? Quem aqui ficou sem dormir? Quem aqui ficou sem vestimenta? Deus tem cuidado da gente. Deus quer que a gente viva como Ele viveu, seja como Ele é. Viva como pessoas da luz. Em tempos maus, de trevas, é preciso que haja luz, luzes brilhando. Quem são as luzes desse mundo? Você, eu, nós somos a luz do mundo. Onde nós vamos estar? Se tudo ficasse assim por mais tempo ou pior, aonde estaria a nossa lâmpada? Embaixo da cadeira, embaixo da mesa, embaixo da cama, ou nós estaríamos nos lugares altos? Deus está esperando que a gente seja luz. É um tempo difícil, eu estou terminando. E Deus está esperando que a gente seja sábio. Por isso que Ele fala assim, olha, acorda, não perde tempo, não desperdiça o tempo, não deixa a peteca cair, não joga a toalha. É hora de salvar vidas, é hora de compartilhar o Evangelho, é hora de ir até as pessoas com prudência, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, da forma que tem que ser, permitida, mas é hora de a gente ir, não é hora de a gente se esconder. Ok, pastor, então você está dizendo que você é contra o isolamento? Óbvio que não, porque existem pessoas que precisam realmente ficar completamente isoladas, porque fazem parte de um grupo de muito risco. Mas se todo mundo pensasse assim, realmente, ninguém pode sair, ninguém deve sair, se o mundo parar, aí sim, a gente ia ver o que seriam essas trevas. Irmãos, Deus está contando comigo e com você. Jéssica, parabéns a você, à equipe, ao grupo, porque assim, como vocês, eu acredito que muitos outros grupos, em outros lugares, e muitas pessoas de igrejas nas suas cidades e outros lugares, elas estão atentas, tentando pensar em como agir, como ajudar, como interferir, né, para que vidas sejam tocadas e sejam abençoadas. Onde Deus vai usar a minha vida nesse tempo? Qual é o ambiente onde eu vou poder ser luz? Como Deus vai me usar? Ok, os métodos podem mudar. Certo, Melen? Se a gente não pode sair, ou se alguém não pode sair, a pessoa pode usar todos os canais tecnológicos que existem aí e pode ir ao mundo levando o Evangelho. Pode aconselhar pessoas, pode orar por pessoas, pode abençoar pessoas financeiramente. Como Deus vai usar as nossas vidas nesses dias difíceis? O que a gente está fazendo para deter, para diminuir o impacto da maldade desses dias maus? O impacto dessa pandemia no coração das pessoas? Porque não é só uma questão de se defender fisicamente, mas assim, é ajudar as pessoas a não sucumbirem ao medo da morte. Tem gente que está extremamente doente na cabeça. Como que nós podemos ser instrumentos de Deus para mudar esse cenário, para diminuir o impacto desse vírus no coração das pessoas, na mente das pessoas?
Eu vou terminar com duas coisas que Paulo fala aqui, que para mim tem sido duas perguntas que eu quero continuar carregando por muito tempo na minha vida, porque elas me fazem ter um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Ele. O versículo 10, Paulo diz assim: procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. É tempo de a gente estar buscando a Deus e falando: Senhor, o que está no teu coração? O que o Senhor quer receber? O que o Senhor está esperando? O que vai ser agradável ao Senhor? Partindo da minha vida, partindo dos meus irmãos, partindo da nossa comunidade. E o versículo 17. Uma outra coisa que Paulo diz: não haja como pessoas sem juízo. E ele usa o mesmo verbo: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Irmãos, em tempos como os que nós estamos vivendo, uma coisa eu sei: nós não podemos ficar completamente parados. Mesmo isolados, nós temos que estar em movimento. Você que está em casa não pode sair por qualquer razão que seja, se movimente. Em todos os aspectos, se movimente fisicamente, movimente a sua mente, movimente seu coração, movimente os seus dedos, movimente a sua boca, compartilhe, faça algo, não fique parado. Porque se você ficar completamente parado, estagnado, seja fisicamente, seja espiritualmente, a notícia é o seguinte: você vai ficar doente. Então, desperta, é tempo de acordar, é tempo de agir, é tempo de ser luz, é tempo de ser bênção. Esses dias eu mandei na lista de transmissão que eu tenho, acho que o Jimmy tem uma, o Clévis tem outra, porque é lista de transmissão, não é o grupo do WhatsApp. E eu botei lá um texto e falei, e é verdade, nós estamos aqui, se precisar aí de uma visita, de uma oração, de um óleo, de qualquer coisa, dá um toque. A gente está disposto a ir, com distanciamento, com máscara, com álcool gel, com óleo ungido, nós vamos, botamos a roupa de guerreiro, de soldado e vamos embora. Gente, eu fiquei tão feliz que não deu, Meli, em 1 hora eu recebi 2, pastor, vem aqui orar por mim, mas eu saí batido, corri, peguei o óleo aqui na igreja, fui lá na casa da irmã, sentamos, oramos, ficamos 1 hora junto, conversando, 2 metros de distância, com álcool gel, direito a cafezinho, e foi uma bênção. É verdade. Faça isso. Eu sei que alguns estão fazendo, continue fazendo. Não fique parado. Se você ficar parado, você vai adoecer. Se movimente. Coloque a sua vida na presença de Deus e diga: Senhor, está aqui. O que vai te agradar? Como eu posso te agradar nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Faça alguma coisa por alguém, porque quando você faz alguma coisa por alguém, você está fazendo pelo Senhor. É muito bom, gente. É uma bênção. Eu fico pensando na palavra que aquele... Era índio, Jéssica? Eram índios, né? Ele falou, você imagina, gente, que bom que vocês vieram de tão longe, tão distante, descobriram que a gente existe. Deus sabia que eles existiam, mas Deus queria enviar pessoas até eles para abençoá-los. E a gente não precisa ir lá para a Amazônia. Aqui em Foz do Iguaçu deve ter alguns lugares onde existem pessoas precisando de uma cesta básica, de uma oração, de alguém que diga para ela assim, olha, Deus não esqueceu de você, Ele te ama, eu vim aqui só para orar por você e dizer que Ele está contigo, está comigo, vamos junto, vamos enfrentar esse tempo, Ele está no barco com a gente, Ele vai fazer essa tempestade em algum momento parar, cessar. Quando? Não sei. Como? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que nós sabemos, igreja, é que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus, esse versículo é maravilhoso, um Deus que escreveu todos os dias da nossa história. Não há o que temer. A tua história já está no livro da vida. Simplesmente diga assim, eis-me aqui, Senhor, eu quero vivê-la.
é a melhor história que você pode viver, é a que Deus já escreveu e que Ele está mostrando para você, amém? Queria que você se colocasse de pé, vamos ficar atentos à voz de Deus, atento ao que Deus quer da gente. O Espírito Santo está aí se movendo, Ele não está parado, graças a Deus pelo Espírito Santo que se move sobre a terra, né, que ninguém nem nada pode prendê-lo, nem pode detê-lo. Graças a Deus pelo Espírito Santo que traz a presença de Deus, que convence as pessoas, que transforma as nossas vidas. Graças a Deus pelo Espírito Santo que sustenta você, que faz com que você permaneça firme, forte, crendo no Senhor. E se você quiser, produtivo no reino dEle. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos por mais um tempo juntos. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos chamado para andar contigo e também para nos chamado para andar como corpo, como família, para andarmos juntos. E Pai, nós não estamos juntos apenas para nos protegermos. Nós estamos juntos, Senhor, para que a gente seja desafiado, para que a gente seja lapidado, para que a gente seja, Deus, enviado, para que a gente saia junto, Deus, para abençoar vidas. Senhor, eu oro e te agradeço pela igreja, pelos meus irmãos, pelos que estão vindo, por aqueles que também não podem vir, por alguma razão ainda, ó Deus, não conseguiram vir para esse lugar. Pai, obrigado, abençoa cada um dos irmãos, não só aqui da SEM, Pai, abençoa as igrejas ao redor do mundo, Pai. Pai, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, usa a tua igreja poderosamente nesses dias, Pai, que são dias de incertezas, são dias difíceis, mas o Senhor está com a gente. Pai, usa a tua igreja, eis-nos aqui, Senhor, envia a gente, Pai, dá novas experiências, Senhor, enche as pessoas com ousadia, com prudência, Senhor, com sabedoria, mas com ousadia, que vem do alto, que vem do teu Espírito, e faz milagres, faz coisas tremendas, Senhor, opera poderosamente, mostra a tua bondade, Senhor, ó Deus, nessa terra que hoje está tão abalada, tão assustada, mostra a tua bondade, mostra o teu poder, Senhor, traz salvação, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós confiamos em Ti, e nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Não dá um abraço, dá um soquinho no seu irmão. Só dando uma notícia, a Itelva, mãe da Adriana, estava, graças a Deus, com Covid, está bem, está recuperada, está fora de perigo. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar orando. Deus tem guardado aqui os irmãos da igreja, tem abençoado. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe, amém?